Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o blog do professor José Júnior. Este é o vídeo de apoio da lição de número 4 do terceiro trimestre de 2022. O título desta lição é A Sutileza da Normalização do Divórcio. Como eu já disse a você, em outros vídeos, o vídeo de apoio da lição, eu sempre vou trazer um conteúdo diferente daquele conteúdo que eu já disponibilizei no PDF, tá bom? Então, neste vídeo de apoio da lição, eu quero pontuar algumas coisas importantes que você não vai encontrar no PDF. Por exemplo, nós sabemos que vivemos em uma época onde o divórcio se tornou algo assim normal e está sendo normalizado cada vez mais, até mesmo nos ministérios, no corpo de obreiros das igrejas, a gente vê o alto número de divórcios. Por exemplo, muitas vezes você chega em uma determinada denominação evangélica e ali na tribuna tem 30 obreiros, às vezes 7 ou 8 daqueles 30 obreiros que estão na tribuna passaram por um processo de divórcio, se casaram pela segunda vez, às vezes pela terceira vez, e se casaram de novo, não porque a esposa faleceu e não porque a esposa cometeu adultério ou o marido cometeu adultério, não. Esses obreiros e obreiras se casaram de novo simplesmente pela dureza do coração. Então a gente vê a normalização do divórcio até mesmo nas denominações evangélicas. A gente vê a normalização do divórcio até mesmo no corpo de obreiros. Há igrejas em que o pastor setorial passou por um processo de divórcio e se casou de novo com a primeira esposa viva e sem que a primeira esposa o tenha traído. Ele simplesmente se casou de novo por conta da dureza do coração. Como a gente lidar com esse tipo de situação? Por exemplo, se você é membro de uma igreja e você sabe que o pastor setorial passou por um processo de divórcio e se casou de novo e a primeira esposa não faleceu, não o traiu, mas ele pela dureza do coração acabou se casando de novo. Como lidar com isso? Será que você deve mudar de igreja, mudar de ministério? Ou não? Como lidar com esse tipo de situação? Quando você olha para o púlpito da sua igreja e vê que 20 a 30% dos obreiros passaram por um processo de divórcio sem que a esposa os tenha traído, sem que a primeira esposa tenha morrido. Como você lidar com esse tipo de coisa? Como você age com esse tipo de coisa? Como olhar para a tribuna de uma igreja, para o corpo de obreiros de uma igreja, em que você vê ali a normalização do divórcio, como agir diante desse tipo de situação? Bom, você tem que analisar bem aquilo que você está vendo. A maioria das pessoas apenas vê, mas não percebe. É preciso ver e perceber. Se você sabe que o seu pastor passou por um processo de divórcio, tal como ele não deveria ter passado, largou a esposa, casou de novo e tal, você precisa observar se ele se arrependeu verdadeiramente do que ele fez. Você precisa observar se você vê Deus na vida dele, porque há pastores, pastoras que passaram por um processo de divórcio, se divorciaram contra a vontade de Deus, contra o desejo de Deus e se casaram de novo. Mas essas pessoas, esses pastores, esses líderes religiosos se arrependeram verdadeiramente. Então, quando você vê que o pastor passou por um processo de divórcio, o obreiro passou por um processo de divórcio de maneira ilícita, você precisa olhar para ver se você ainda vê Deus na vida dele, para ver se você ainda vê Deus na vida dela. Você precisa ver se tal pastor, tal evangelista, tal presbítero, tal obreiro se arrependeu do pecado que cometeu de divórcio. Você precisa olhar e ver se você vê Deus na vida desses divorciados e você precisa analisar para ver se eles se arrependeram dos pecados que cometeram.
Se o seu pastor setorial se divorciou, mas você vê Deus na vida dele, você vê que ele se arrependeu. Se os obreiros ali da sua igreja se divorciaram, mas você vê que eles se arrependeram, você vê Deus na vida deles. Irmão, irmã, você tem que fazer aquilo que Jesus fez em João capítulo 8, versículo 3, quando trouxeram uma mulher pega em adultério até Jesus e disseram: a lei de Moisés manda apedrejar. E você, Jesus, o que você disse? O que você diz? Aí Jesus olhou e disse: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Então, quando a gente olha para pessoas dentro da igreja que passaram por um processo de divórcio de maneira ilícita, mas a gente vê que essas pessoas se arrependeram, a gente vê Deus na vida dessas pessoas, irmãos, a gente tem que perdoar. Porque é como Jesus disse: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Se tal líder religioso pecou, se divorciando de maneira ilícita, às vezes a gente olha e vê que o pecado dele é diferente do nosso. Mas se a gente vê que ele se arrependeu, que Deus o perdoou, que Deus está na vida dele, nós temos que perdoar. O caminho do perdão nunca pode ser negado. Se você é um cristão, se você é uma cristã, você é obrigado a perdoar. Então, se você conhece um obreiro, um pastor que passou por um processo de divórcio de maneira ilícita, mas você vê que ele se arrependeu, que ela se arrependeu, você vê Deus na vida dele, Deus na vida dela, perdoe. Simplesmente perdoe. Uma coisa muito interessante que a gente tem que observar em Mateus capítulo 19, versículo 8, Jesus disse assim, ó: disse-lhes Jesus: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Por que eu citei Mateus 19, 8? Porque Jesus disse que Moisés permitiu os homens se divorciarem, repudiarem suas mulheres. Não foi Deus quem permitiu, foi Moisés quem permitiu os homens repudiarem as suas mulheres. Claro que está em pauta aqui a vontade permissiva de Deus e não a vontade absoluta. Quando Moisés permitiu os israelitas repudiarem, se divorciarem de suas mulheres, Jesus foi bem claro ali em Mateus 19. Ele diz que Moisés permitiu o repúdio, o divórcio, por causa da dureza do coração dos homens. Mas Jesus não disse Deus permitiu, Jesus disse Moisés permitiu, por causa da dureza do coração de vocês. Claro, como eu disse, está em pauta a vontade permissiva de Deus. Qual a diferença entre vontade permissiva de Deus e vontade absoluta? Vontade permissiva de Deus é aquilo que Deus permite por causa da dureza do coração do ser humano. E a vontade absoluta de Deus é aquela vontade que realmente é o desejo de Deus, é o que Deus quer que aconteça. Então tem a vontade permissiva de Deus, que é quando Deus permite algo pela dureza do coração do ser humano, e há a vontade absoluta de Deus, que é aquela vontade que realmente é o desejo de Deus. Falando sobre isso, eu até me lembro daquela famosa frase filosófica que algumas pessoas gostam de citar, mais ou menos assim: o que é o mal? E aí outras pessoas respondem: o mal é a ausência de Deus. Irmãos, isso é uma frase filosófica, mas não teológica. Teologicamente falando, o mal não é a ausência de Deus. Sabe por que que não? Porque quando você analisa ali, por exemplo, o Salmo, deixe-me lembrar aqui, o Salmo 139, deixa eu abrir aqui para mostrar para você. O Salmo 139, ele vai dizer assim, ó, Salmo 139, preste atenção. Salmo 139 diz assim: Davi dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, 1. Aí o versículo 5 do Salmo 139 diz assim, ó: Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
Versículo 7 do Salmo 139, Davi perguntando: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás, Senhor. Se fizer do Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alma, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O que Davi está dizendo aqui no Salmo 139? Que Deus está em todos os lugares. Então a presença de Deus, ela está até mesmo aonde existe o mal. Então o mal não é a ausência de Deus. O mal, ele é um fruto da vontade permissiva de Deus. Teologicamente falando, o mal não é a ausência de Deus. O mal, ele é o fruto da vontade permissiva de Deus. Ou seja, o que é a vontade permissiva de Deus? É aquilo que Deus permite que aconteça por causa da dureza do coração das suas criaturas. Então o mal é um fruto da vontade permissiva de Deus, pois nós aprendemos no Salmo 139 que Deus está em todos os lugares. Então o mal não é a ausência de Deus. O mal, teologicamente falando, é fruto da vontade permissiva de Deus. É aquilo que Deus permite por causa da dureza do coração das suas criaturas. Então o mal é fruto da vontade permissiva de Deus. O divórcio, um mal, também é consequentemente fruto da vontade permissiva de Deus. Ou seja, o divórcio é algo que Deus permite por causa da dureza do coração do homem. Então Jesus deixou isso bem claro para os fariseus que o indagaram. Moisés permitiu que vocês se divorciassem. Quando ele diz Moisés permitiu, ali está em pauta a vontade permissiva de Deus, tá? É sempre bom ter isso em mente. Ainda falando sobre a questão do divórcio no ministério, irmãos, divórcio de obreiros, divórcio de pastor setorial, há alguns irmãos que fazem a seguinte colocação: mas há uma diferença entre questões soteriológicas e questões eclesiásticas. Quando o pastor ou obreiro se divorcia, aí é uma questão eclesiástica e não soteriológica. Se a pessoa do ministério que se divorciou pediu perdão, Deus vai perdoar, é uma questão soteriológica. Mas essa pessoa não pode mais pastorear, essa pessoa não pode mais fazer a obra de Deus. Tem alguns irmãos que dizem isso. Irmãos, a verdade é que a palavra de Deus, ela nos ensina sempre o caminho do perdão. Principalmente quando há um arrependimento verdadeiro do pastor que se divorciou, do pastor setorial que se divorciou, do evangelista, do presbítero que se divorciou. Sempre que essas pessoas se arrependem verdadeiramente, o ministério não pode negar o perdão. O corpo da igreja não pode negar o perdão. Então, se um pastor se divorciou de maneira ilícita, mas se arrependeu verdadeiramente, a igreja vê que ele se arrependeu, vê Deus na vida dele. Se o evangelista, o presbítero, o obreiro em geral se divorciou de maneira ilícita, mas a igreja vê que ele se arrependeu verdadeiramente, vê que Deus o perdoou, vê Deus na vida dele, essa pessoa pode sim continuar pastoreando, continuar fazendo a obra de Deus. Mas por que pode? Porque não existe nenhum versículo que diga veementemente que não pode. Quando há o arrependimento verdadeiro, irmãos, o que a palavra de Deus ensina? Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus ensinou o caminho do perdão. Eu não posso julgar uma pessoa simplesmente porque os pecados daquela pessoa são diferentes dos meus. Como Jesus disse para os israelitas lá em João capítulo 8, aquele que não tiver pecados que atire a primeira pedra. Por exemplo, eu me casei com a minha esposa, é o meu primeiro casamento, é o primeiro casamento dela e único, em nome de Jesus. Eu nunca me divorciei, a minha esposa também não. Então a gente não pode simplesmente olhar para a pessoa que se divorciou e falar assim, aquela pessoa está errada, está em pecado, não pode fazer a obra de Deus. Ou seja, está entendendo? Eu não posso julgar uma pessoa simplesmente porque os pecados daquela pessoa são diferentes dos meus. Então, quando você vê que um pastor se divorciou, mas você vê que ele se arrependeu verdadeiramente, você vê Deus na vida dele, você vê Deus usando na obra de Deus, você vê que um obreiro se divorciou no passado, o tempo passou,
mas você vê que ele se arrependeu, você vê Deus na vida dele, você vê Deus usando ele. Nós não temos o direito de dizer que essa pessoa não pode mais pastorear, dizer que essa pessoa não pode mais pregar, dizer que essa pessoa não pode mais estar à frente de um ministério da igreja. Nós não temos esse direito. A palavra de Deus nos ensina sempre o caminho do perdão. Então não adianta a gente olhar e dizer, mas isso é a diferença entre questão soteriológica e questão eclesiástica. No sentido soteriológico, a pessoa merece o perdão, mas no sentido eclesiástico, tal pessoa não pode mais pregar, nem pastorear. Irmãos, o apóstolo Paulo, eu até marquei aqui, lá em 1 Timóteo capítulo 15, Paulo ele se considera o principal dos pecadores. Paulo, quando ele apedrejou Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, Paulo cuidava que estava fazendo a obra de Deus. Pedro traiu a Jesus, negou a Jesus. E Pedro foi perdoado e grandemente usado por Deus. Então, como é que eu posso dizer que uma pessoa que cometeu um pecado terrível, como por exemplo o adultério, não pode pastorear, não pode pregar, não pode fazer a obra de Deus? Se essa pessoa se arrependeu, pode e deve continuar fazendo a obra de Deus. Aí talvez alguém diga, mas Paulo não cometeu adultério, Pedro não cometeu adultério. Irmão, Pedro não traiu a Cristo? Pedro, ele não é igreja? Nós não podemos dizer que Pedro é igreja? Pedro, como igreja, traiu a Cristo. Paulo, como igreja, traiu a Deus quando ele apedrejou um homem cheio do Espírito Santo. Por que traiu? Porque ele cuidava que estava fazendo a obra de Deus, mas ele se deixou cegar pelo ódio e acabou tirando a vida de um homem cheio do Espírito Santo. Paulo ele conhecia muito bem a palavra de Deus, que dizia já lá no Velho Testamento, ensinava que devemos amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Lá no Velho Testamento já dizia isso, mas Paulo se deixou cegar pelo ódio e apedrejou Estevão. Então ele traiu a Deus, traiu a palavra de Deus, que ele conhecia muito bem como um judeu. Mas Paulo foi perdoado, Pedro foi perdoado. Então, como é que eu posso dizer que uma pessoa que adulterou lá atrás, mas se arrependeu, não foi perdoada e não deve continuar fazendo a obra? Entende o que eu estou dizendo? A Bíblia sempre nos ensina o caminho do perdão. Neste vídeo, irmãos, eu quis abordar a questão de pastores e obreiros que se divorciaram, mas se arrependeram, pediram perdão. A gente olha e vê Deus na vida deles, vê que Deus os perdoou e bola para frente, né? Vida que segue. Não deveriam ter cometido o que cometeram, mas se arrependeram e estão aí firmes na presença de Deus. Eu costumo dizer que há uma diferença, né? Como eu citei no vídeo, há uma diferença entre olhos que veem e olhos que percebem. Então é fácil olhos que veem as pessoas que pecaram, que adulteraram, mas nem todos os olhos percebem quando Deus perdoou, quando Deus tratou, quando Deus curou. Então há uma diferença entre olhos que veem e olhos que percebem. Eu oro para que você não tenha apenas olhos que veem, mas que em nome de Jesus você tenha olhos que percebem, que percebam a situação espiritual das pessoas. Eu quis abordar esse assunto nesse vídeo de apoio da lição 4, porque vários irmãos já me perguntaram sobre a questão de pastores e obreiros que se divorciaram, se podem ou não continuar fazendo a obra de Deus. Quando você olha e vê que houve um arrependimento verdadeiro, que Deus perdoou, você vê Deus na vida da pessoa, não há razões para dizer que tais pessoas não podem continuar fazendo a obra de Deus. Elas não podem continuar fazendo a obra de Deus se elas não se arrependeram verdadeiramente. Se a gente olha e não vê Deus na vida delas, aí elas não devem continuar fazendo a obra de Deus. Mas a partir do momento que você olha e vê que Deus perdoou, que Deus tratou, curou, cuidou, libertou, ensinou, quando a gente olha e vê Deus na vida desses divorciados, mas a gente vê que se arrependeram e continuam firmes com Deus, quando a gente olha e vê Deus na vida deles, nós não podemos julgar e dizer, não podem continuar fazendo a obra. Não, não faça isso. A palavra de Deus nos ensina o caminho do amor e o caminho do perdão. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido uma reflexão espiritual.
Irmãos, se esse vídeo foi útil para você, em nome de Jesus eu te peço que você deixe um joinha, se possível deixe um comentário, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo do nosso canal é relevante e vai sugerir para outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça de que na descrição do vídeo você pode baixar o estudo da lição 4 em PDF. É de graça e sempre será. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Que Deus te abençoe.